Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Seja bem-vindo a mais um programa. Não é programa, mas é mais uma ministração acerca de autoridade e submissão, ou seja, desobediência e submissão, que é os princípios de Deus, que é autoridade e submissão. E eu vou falar de desobediência e insubmissão. Eu quero primeiramente ministrar aqui este hino, amado. Eu gosto muito deste hino, ministra muito o meu coração e me eleva muito a ter uma comunhão efetiva com o Espírito Santo. E é este hino. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amado, nós precisamos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos conforme vão entrando. Sintam-se em casa, porque a casa do Pai é a casa para todos aqueles que realmente querem ser filhos. Aqueles que querem ser filhos, então têm que buscar a Deus para dar um coração disposto a obedecer, porque os filhos obedecem aos seus pais, porque aqueles que não obedecem não são filhos, aqueles que não obedecem são bastardos. Então, de certeza que você, como criatura de Deus, obras feitas pelas mãos do Senhor, você quer ser filho, porque, amados, ser filho tem direito à herança, é herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não busque a herança daqueles que morreram, porque Deus diz: maldito o homem que confia no homem, porque a herança, tudo que é da terra, amados, é da terra, mas aquilo que é do céu é celestial, é espiritual e é eterno. Então, vem trazer aqui esta mensagem para si, porque, amados, a obediência e submissão a Deus é o princípio de toda a sabedoria que nos leva à salvação. Sem obediência não há instrução, sem obediência não há conhecimento, sem obediência não há sabedoria e sem obediência não há o amor de Deus, não opera em nós, o Espírito de Deus que clama a Pai não opera em nós. Sem obediência não há como, amados, não há como Deus se agradar de nós. Nós temos
Eu oro para que todos aqueles que estão aqui já tenham pelo menos um pouquinho do conhecimento de Deus. Se você não tem conhecimento de Deus, amados, esta é a oportunidade para que você aprenda um pouquinho como eu tenho como é que se diz, encorajado quando entram nesta live. Tragam sempre a vossa Bíblia para que acompanhem a mensagem. Tragam também um caderno de notas e uma caneta para que acompanhem, tomem notas e quando estiverem a fazer realmente a ter comunhão com Deus, quando tiverem a ter comunhão com Deus, é muito simples. Você pega neste título que você veja aquilo que realmente tocou mais o seu coração, é aquilo que você vai começar a desenvolver uma intimidade com Deus para a partir da obediência. É a obediência que nos leva a entrar dentro da vontade de Deus. É a obediência que atrai o poder do Espírito Santo para que ele nos conduza dentro da vontade, e é pela obediência que nós operamos no sobrenatural de Deus, e é fluindo neste sobrenatural de Deus é que nós atingimos a inteligência espiritual para chegar à excelência de Deus. Amém, amados? Então aqui, nesta mensagem, você prepara o teu coração. Quando se trata de ministração acerca de obediência direta, amados, você tem que preparar o coração, porque a natureza humana tem tendência a desobedecer, a natureza humana é propensa a pecar, e há uma área em que os seres humanos insistem em não se ingrar, é obedecer. Por isso é que mais do que metade, Jesus Cristo me disse, mais do que metade das suas igrejas, se ele vier hoje, não subirão. E por isso é que no Velho Testamento, quando Deus ungiu a Noé para pregar o evangelho, para ajudar a construir a arca, e para no tempo certo serem recolhidos na arca. A arca era celeiro. Hoje o Senhor diz, eu estou a recolher no celeiro. No Velho Testamento era a arca de Noé, que o Senhor quis recolher aqueles que quisessem ser salvos, para que não fossem consumidos pelo dilúvio. Mas quase toda a parte, quase todo mundo recusou a ser recolhido no celeiro, ou seja, a entrar na arca. Ninguém cooperou com Noé para construir a arca, ninguém fez menção de ouvir a voz de Deus pelo Noé, muito pelo contrário, escarneceram, muito pelo contrário, fizeram tudo o que fizeram. E então cada obreiro é digno do seu salário, tudo aquilo que nós semeamos, colhemos, e o povo, os moradores da terra naqueles tempos colheram a morte, colheram não só a morte, mas a alma foi atada no fecho e atirada por inferno por causa da desobediência. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, amados. Isto foi antes de Deus levantar o povo no Egito, que fez o povo sair da terra do Egito pelo Moisés. Este é um dos mandamentos que Deus deu ao Moisés para que o povo obedecesse. Só um bocadinho, amados. Can you please go? Thank you. A minha filha, ela não teve a percepção. Eu já tinha dito que ela não fizesse barulho, mas como eu deixei-a estar, ela quer estar com a mãe, então está aqui a ver uma coisinha importante, mas mesmo assim a fazer barulho. Então, mas já saiu. E então, amados, é muito pelo Moisés, Deus deixou este mandamento para que o povo experimentasse o amor de Deus pela obediência. Quando nós queremos experimentar o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, amados, só pode ser por obediência. Não há outra forma que nós podemos ver o amor de Deus operar em nós se não for por obediência. Se você quer experimentar a bondade, você quer experimentar a longanimidade, a misericórdia, a verdadeira essência do amor de Deus, só pode ser pela obediência. E então, é por isso que ele diz, se ouvir
ouvires a minha voz e não endureceres o coração, então você verá a glória de Deus. Se você está a ouvir essa palavra hoje, não endureça o seu coração. Abra o coração. Não é para mim, amados, é para Deus. É para o nosso Criador. E quem ganha é você e eu. Eu só estou a ser usada e quem ganha é você. Aqui em Deuteronômio 28 está escrito: as bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é aqueles que te convêm ou que me convêm, todos os mandamentos, nós fazemos o melhor que conseguimos. E Deus é poderoso para ver aquele que pode fazer e fez, e Ele também é poderoso para ver aquele que pode fazer, mas não fez. Então, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, de criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Amados, você lê até o versículo 14, você será bendito, ou seja, todo lugar onde a planta do teu pé pisar, você será bendito, todo lugar onde a tua mão tocar, você é bendito, Ele fará prosperar as pessoas, você achará graça aos olhos das pessoas e favores de Deus choverão para si, para a sua casa, para a sua família, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Amados, eu vou ler aquilo que o Senhor hoje me ministrou. Eu era para passar outra mensagem, mas o Senhor me está falando para passar esta mensagem. Então eu tenho que ler algumas coisas para que eu não saia da vontade do Senhor. Nós já vimos, o Senhor me fez entender que nós já vimos as consequências de desobediência dos primeiros homens, que culminou na transgressão e maldição na terra, certo? O Adão e Eva, quando o Adão, nesse caso, porque Deus deu autoridade ao Adão sobre tudo e sobre a mulher, sobre tudo que estava no jardim e a mulher, mas a mulher pecou, ele deveria ter ido a Deus para que Deus corrigisse a transgressão da mulher, mas ele não foi de modo e também pecou. Então, através do pecado, da desobediência, primeiramente ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem: tudo que está no jardim vós comereis, mas daquela árvore da ciência do bem e o mal não toquem. E então a transgressão aconteceu pela desobediência, perdão. E foi desobediência. A desobediência primeiro começa no pensamento, e a insubmissão se dá, que resulta em transgressão. E através dessa transgressão, a maldição entrou na terra. Isso é para que nós entendamos o poder e consequência da desobediência e insubmissão. O poder, amado, há poder ali. Há poder de maldição. A maldição é um poder das trevas que está nas nossas mãos decidir se nós queremos sofrer as consequências dessa maldição ou não. Se você for ler a Deuteronômio, o capítulo 28, a partir do versículo 15 a 68, faça lá as contas do versículo de obediência que está no Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14. São as bênçãos por obediência. Mas a partir do versículo 15, versículo 68, são as maldições por desobediência. Então é para nós entendermos o preço da consequência da desobediência. É um preço muito alto. São
a partir de versículo 15 até 68, amados, é muita maldição por desobediência. E assim está a terra. E assim está toda a terra. Só aquele que decidir entrar no plano de resgate, de bênçãos do Abraão, de bênçãos que o Senhor derramará, no versículo 1 a 14, esse será feito filho de Deus, e já não é filho da escrava, é filho de bênçãos do Abraão. Entrará em aliança com Deus. Ora, mas se você entrou em aliança com Deus, você tem que cumprir a tua parte. Deus é fiel. Ele cumprirá sempre a sua parte. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer conforme a tudo quanto Ele te diz hoje, estas bênçãos, elas não te seguirão, elas te perseguirão. Elas te perseguirão. Ao entrar e ao sair, todo lugar na planta do teu pé pisar, Ele te dá. Favores você achará, graça aos olhos de todas as pessoas. Não importa a tua deficiência, não importa a tua incapacidade, não importa a tua limitação. Você é obediente, sujeita a Deus, se esforça no pouco, sobre muito Ele te colocará. Ele é fiel, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Mas nós temos aqui não endurecer o nosso coração durante o contrato, essa aliança que nós temos com Deus. Nós, se endurecermos o nosso coração, vamos sair fora. Então entra o protocolo, os princípios de maldição. Mas Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele nos suporta, o amor dele tudo suporta. O amor dele crê que nós, ao longo da caminhada, se nós continuarmos a ir à congregação dos santos, se continuarmos a ouvir a palavra dele, então ele tem aquela esperança, ele tem fé em nós, ele confia que nós, no momento do outro, nós vamos nos arrepender. Então, por isso é que o amor dele tudo espera. Sofre por quê? Porque o amor tudo sofre. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor dele tudo sofre. Tudo sofre por quê? Porque ele é santo. E nós, quando nós pecamos, nós ferimos a santidade dele. Então ele sofre por isso. Os nossos pecados cheiram, a narina dele cheira mal. Os nossos pecados cheiram mal. Então ele aguenta. Ele suporta-nos. O amor dele tudo suporta. O amor dele tudo crê. O amor dele tudo espera. Ele crê. E Ele espera que nós nos arrependamos. Por isso é que Ele estendeu essa misericórdia, para que nós não pereçamos, para que nós não sejamos abatidos na ira dEle, na fúria dEle. Então, amados, quando nós, igreja, e Ele assim disse: todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor. Todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Assim o Espírito me ministrou, amados, para ministrar às igrejas. Foi na altura que eu estava a profetizar para todas as igrejas nos 4 cantos da terra. Então ele lembrou. Isso é um elixir ou um abanão para nós lembrarmos o primeiro mandamento que ele deixou aos discípulos, e disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai este mandamento, e pregai a toda criatura. Aquele que nesse mandamento crer, Marcos 16:15, aquele que nesse mandamento crer, for batizado, será salvo. E aquele que não crê está condenado. Está condenado porque pelo pecado. Porque aquele que está no pecado é desobediente e é insubordinado. Não obedece nem submete. Então não está dentro do plano da salvação de Deus. Se você é desobediente, é insubmisso, você está fora do plano de Deus. Você está fora da promessa de Deus de Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14. Deus não pode tratar o obediente e o desobediente. Deus não pode tratar o submisso e o insubmisso da mesma forma, amado. Jesus Cristo disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, Ele não é um Deus que diz uma coisa hoje e se arrepende e diz amanhã. Ele não é mentiroso nem filho do homem para que se arrependa. Ele é direito, ele é fiel, ele é santo. Ele é santo. Então a lei dele,
os princípios dele são aplicados de igual maneira para todos. Ele não faz acessão de pessoas, ele não faz distinção, ele não faz diferença. Não importa quem sejamos aqui na terra, posicionados socialmente, politicamente, profissionalmente, não importa quem sejamos, somos seres humanos, criaturas, feituras, obras das suas mãos, estamos nos cabelos dos seus pés. Ele é o soberano, todo-poderoso, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome dele todo joelho se dobra, ao nome dele toda língua confessa que ele é o Senhor, quer você queira, quer não. Quer você creia, quer não. Quer você seja o ateu, quer você seja ímpio, quer você seja bruxo, quer você seja Satanás. Se Satanás dobra o joelho a Jesus Cristo, vai você crente não dobrar? Vai você ímpio não dobrar? Vai você bruxo não dobrar? Jesus Cristo, quando apareceu, temos vários versículos ali, amados. Jesus Cristo, quando lá em Marcos 5 e 8 também creio, o endemoniado de Gadareno, ele estava possuído com legiões de demônios. Legiões de demônios. Quando Jesus Cristo apareceu, os demônios dentro disseram: que temos nós, que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Jesus Cristo dizia dentro: saia dele. Saia dele. Então, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, toda língua confessa Jesus Cristo é o Senhor. O que é que os demônios dentro do homem disse? Que tenho eu contigo, Filho do Deus o Altíssimo. Que tenho eu contigo. Ele reconheceu a soberania de Deus em Jesus Cristo. Ele reconheceu o poder de Deus. E ele mesmo é quem disse a Jesus: não nos expulse daqui. Manda-nos entrar dentro daqueles porcos. Manda-nos entrar dentro daqueles porcos. É para que você entenda quão grande ele é. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amados, quer você creia, quer não, no dia do juízo final, você vai implorar para entrar no reino, mas já é tarde. O arrependimento é agora. A exortação à obediência e submissão é agora. Se você decide se quer entrar no reino dos céus ou não, ou se quer ficar com Satanás. E por mais, amados, é até ridículo. É até ridículo. Eu digo isso mesmo com toda a ousadia e autoridade que o Senhor me dá. Porque se Satanás, aquele que está a trabalhar afincadamente para carregar o mundo para o inferno, ele dobra o joelho a Jesus Cristo, por que que nós que cremos não dobramos joelhos e obedecemos? Temos que ser desobedientes como ele foi. Amados, nós temos que escolher de que lado estamos. Se estamos do lado de Deus, tem que haver obediência. Se estamos do lado de Deus, tem que haver submissão, para reconhecer a santidade dele e a soberania dele. Porque o nosso pecado contra a santidade dele fere-o. E o pecado de desobediência, o pecado de insubmissão, afronta a autoridade divina. E ele não perdoa. O pecado contra a autoridade de Deus, Deus não perdoa. É um pecado de blasfêmia. Não reverencia o Espírito Santo e blasfema contra o Espírito Santo. Não reconhece a autoridade divina. E durante o tempo que o Espírito Santo está aqui na terra, amado, todos nós, todos aqueles que não se esforçam para obedecer a Deus, todos aqueles que não se esforçam para sujeitar a Deus, estão a blasfemar contra o Espírito Santo. Deus não se deixa escarnecer. E quando chegar o dia
em que ele levar a sua igreja, aqueles que obedeceram, aqueles que se sujeitaram. Muitos obedecem a Deus e se purificam, mas a verdadeira obediência tem que andar com submissão. São coisas diferentes. Muitos obedecem a Deus, têm a comunhão com Deus, vão à igreja, perdoam, mas não têm um coração disposto a obedecer quando é algo que não lhe convém. Então ele põe desculpa. Não importa quanta unção esta pessoa tenha, porque purifica. Chega no dia do juízo, amado, não vai subir. Deus vai dizer, Jesus Cristo vai dizer: porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes a minha vontade, não fazes a vontade do meu Pai. Por isso é que quando eu volto a repetir, amados, eu repito muitas profecias, porque isto é escatologia. O que é escatologia, amados? É Apocalipse. O que é Apocalipse? São eventos para os últimos tempos. E todos aqueles que realmente querem ter uma vida santa, querem se purificar e se santificar, têm que conhecer os eventos dos finais dos tempos, para se preparar, para se encher da unção de Deus, mas acima de tudo, para se revestir do amor de Deus e andar, peregrinar nesta terra como revestido de toda, como eleito de Deus, de entranhas, revestido de entranhas de humildade e mansidão, para dar lugar à instrução que vem só depois da correção. Deus não vai instruir ninguém que é desobediente e insubmisso. Porque uma pessoa que é desobediente e submissa, ela é soberba. E o soberbo é o oposto de humildade. Então não há humildade. E aquele que não tem humildade, ele não tem mansidão. A humildade leva-o até a obedecer. Mas a mansidão leva-o a submeter. Submeter é obedecer sem questionar, porque reconhece a soberania. Submeter é obedecer sem argumentar, nem no coração. Submeter é obedecer sem porfiar, sem mais, não tem mais. É soberano e pronto. A palavra dele é viva e eficaz e prospera para tudo quanto é enviada. Se você ouvir, obedecer e sujeitar. E aquele que ouve, obedece e sujeita, esse purifica-se e se santifica. Mas aquele que ouve e apenas obedece, ele apenas se purifica. Mas a unção vai cair no saco furado porque ele não se sujeita. É momento para você fazer um autoexame do teu caráter. Se você tem um caráter disposto a obedecer. Fala com Deus, amado, agora. Se você não tem, peça a Ele sabedoria. E peça para que Ele te dê estrutura para ser humilde e ser manso, para obedecer a palavra e aceitá-la tal como ela é. Porque com Deus não vai mudar nada para ajustar as nossas vontades. Nós é que temos que mudar para ajustarmos aos princípios de Deus. Nós é que temos que nos moldar. Nós é que temos que atrair o Espírito, reavivar, pedir ao Senhor para despertar em nós o Espírito de moderação, o Espírito de fortaleza, o Espírito de amor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus já nos deu esse Espírito, amado. Já está em nós a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Este espírito, nós, para termos esse espírito, nós precisamos de fluir no espírito do amor de Deus que clama papai. É esse espírito que nós adquirimos automaticamente quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas temos que desenvolver uma comunhão com Deus e vivenciar a palavra, ter uma comunhão com Deus íntegra, singela, de amor em sujeição, é obediência em sujeição, e é o Espírito Santo que vai despertando em nós o espírito de fortaleza. Vamos ficando cada vez mais fortes. Conforme nós vamos negando o pecado, nós vamos sendo mais moderados. E nós vamos, ele vai moldar o nosso caráter. E então nós vamos ter discernimento da vontade dele. E ele então vai nos revelando as nossas fraquezas. E nós vamos ajustando. Conforme o Senhor nos vai dizendo, nós vamos obedecendo, vamos nos sujeitando ali, e isso é moldar. Nós estamos a ser um vaso nas mãos do Senhor, um vaso de honra, como um oleiro que ele molda. Ai não, esse vaso não está bem assim. Um oleiro, ele pega no vaso, ele quer fazer um vaso desenhado, a sua maneira, e para servir para um propósito. Se ele quer um vaso para pôr um jarro, umas flores, então ele vai desenhar esse vaso para servir para aquelas flores. Então ele vai moldar o vaso do jeito que ele quiser, mas enquanto o vaso não está do jeito que ele quer, ele vai matando ali, ele vai amolgando ali, ele vai modelando até ele conseguir do jeito dele. Assim é o nosso Deus, amados. E conforme nós vamos sendo moldados, nós também vamos nos esvaziando de nós. Porque quando nós viemos do mundo, recebemos Jesus, estamos cheios, como esse copo não está cheio, mas faça de conta que ele está cheio. Estamos cheios de nós, estamos cheios de obras mortas, estamos cheios da nossa vontade, estamos cheios de tudo aquilo que não é de Deus. Muitos de nós creem que pelo fato de nós não matarmos, não roubarmos, não mentirmos, estamos salvos. Temos lá muito de nós. Nós estamos do jeito de Deus. Não. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse aos seus discípulos em João 13, não é o servo maior do que seu Senhor. Nós nunca seremos igual nem maior do que Jesus Cristo. Então, perfeito é só Ele. Então, nós quando recebemos, nós temos que reconhecer que temos pecado. Somos imundos, somos mentirosos, somos falsos, somos hipócritas, somos tudo aquilo que a nossa mente consegue imaginar que somos. Não importa a quantidade de dinheiro que tenhamos, não importa a posição social que ocupamos, não importa se nós conhecemos todas as leis, os direitos e de tudo quanto, não importa a bondade que nós temos no coração e damos toda a fortuna que nós temos a todos os pobres. Não importa isso, amados. Porque se isso sim importasse, o mundo quase todo estaria no céu, porque quase todos fazem a caridade. Certo ou errado, amado? Certo ou errado? Eu creio que sim. Nós sempre ajudamos a partir da nossa casa. Aquele que não é dedo duro, aquele que não é avarento, ele começa a ajudar a partir da sua casa. Então nós todos damos alguma coisa uns aos outros. E no fundo é caridade, no fundo é o amor. Estamos salvos, mas não é assim que se aplica no reino de Deus. Ele tem os seus princípios, ele tem os seus métodos, porque ele é santo, ele é soberano. Ele é que sabe a medida da santidade que ele requer de nós. Ele é que sabe a medida de obediência que ele requer de cada um de nós. E ele tem poder para esquadrinhar os corações e esquadrinhar os rins. Ou seja, ele examina as intenções dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Nós não temos capacidade de olhar para um ser humano e dizer, oh, isso, é isso, é isso. É mentira. Aquele que fizer isso é mentiroso, se não for revelação divina. Nós, quando viemos a Jesus, estamos cheios, amados, a abarrotar. Mas conforme fomos largando o pecado, vamos diminuindo, vamos esvaziando de nós, vamos nos esvaziando até não ficar nada. É que ele então começa a encher dele, a encher do seu poder, da sua bondade, da sua vitória. Ele vai nos concedendo vitória, amado. Ele vai nos enchendo do Espírito que clama Abba Pai, do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor que nunca falha. E é esse Espírito que nós temos que desenvolver. Espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza nos ajuda a resistir ao pecado. Nos ajuda a resistir às fortalezas. Nos ajuda a resistir ao mal. Nos ajuda a resistir ao diabo. Já somos fortes. O pecado
já não tem lugar em nós. A morte já não tem lugar em nós. Condenação já não tem lugar em nós. Derrota já não tem lugar em nós. Mágoa no coração, ódio, rancor, já não tem lugar em nós. Porque nós negamos, porque já estamos vazios de nós. Nós vamos negando a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos negando a velha natureza. Tudo por quê? Porque nós estamos a obedecer a Deus. Nós estamos a obedecer e estamos também a sujeitar-nos a Ele. Conforme nós formos obedecendo a Ele, Ele também vai nos lavando, vai nos purificando e vai nos enchendo do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e vai nos concedendo vitória. Amados, muita vitória. Quando o crente sujeita a Deus, ele concede muita vitória. Mas essa vitória começa pelo mundo do espírito. Nós não vemos, nós não sentimos, mas estamos a subir de níveis com Ele. Se nós ouvirmos a voz dEle e sujeitarmos e fizermos conforme aquilo que Ele nos diz, grandes coisas Ele tem para nós. Coisas que nosso olho não vê, nosso ouvido não ouve, nem sobe ao nosso coração. É o que Ele tem preparado para nós. Por quê? Porque nós decidimos, escolhemos ser filhos. Então aquele que é filho é herdeiro. E herda aquilo que o Pai dá, segundo a medida da fé. Segundo a medida da obediência. Quanto mais nós obedecermos, prova a Ele que temos fé. Amados, porque para obedecer é preciso fé. Nós estamos a obedecer a um Criador que nós não conhecemos. E cada vez que nós ouvimos a palavra e praticamos, prova a Ele que é fé. E Ele se agrada quando nós desenvolvemos a fé que nos salva. A fé salvítica. A fé salvítica é a fé tipo de Deus. É a fé que salva. Todos dizem que têm fé, amados, mas nem todo tipo de fé salva. Nós precisamos desenvolver um tipo de fé salvítica, esse tipo de fé que salva, porque nós nos esforçamos a agradar o nosso Criador, porque nós queremos vê-lo, nós queremos tomar posse da promessa que Jesus Cristo nos prometeu em João capítulo 14. Que lá na casa do Pai dele tem muitas moradas. Ele vai nos preparar lugar. Então nós tomamos posse espiritualmente, tomamos posse, fazemos quarta dimensão e na caminhada, durante a caminhada que fomos fazendo com ele, nós vamos obedecendo, nós vamos nos sujeitando, nós vamos tendo comunhão com o Espírito Santo, nós vamos nos quebrantar, deixamos que desenvolvemos um temor tão grande, passamos a ser íntegros, fiéis para com Ele e para com os outros. Os homens também, aqueles que nos rodeiam, começam a ver também a diferença em nós, e isso é honra para Ele. E quando nós damos honra a Ele, amados, não há como Ele não te honrar de volta. Ele é fiel. Ele é fiel, amados. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a nós. Deus é fiel, Deus é fiel. Você recusa-se a morrer sem ver a promessa do Senhor cumprida na tua vida. Determine-se. E nisto, amados, a insubmissão, a desobediência e insubmissão num crente, naquele que crê, prova que esse crente está em apostasia. Está em apostasia e o caráter não tem acesso ao amor de Deus. Quando nós quando nós não deixamos que a palavra nos molde, a palavra de Deus é espírito e vida. Ela é espírito e vida. João 6, ela é espírito e vida. Nós, quando não reverenciamos o Espírito Santo, nós não vamos obedecer a palavra, porque a obediência vem com reverenciar ao Espírito Santo. Quando nós reverenciamos o Espírito Santo, isso atrai temor de Deus ao nosso coração. E o temor de Deus nos leva a obedecer, e
a sujeitar a Deus. Mesmo que nós não entendamos aquilo que Deus pediu para fazer, nós sujeitamos só. Porque nós sabemos que os mandamentos de Deus não são pesados e não nos vão matar. Amados, a palavra de Deus não nos mata. Ela não foi desenhada para nos matar. Ela foi desenhada para nos abençoar e salvar. Então, todo aquele que predisponibilizar, que tiver um coração predisposto a obedecer, o galardão só pode ser salvação. Mas antes que receba a salvação, muitas coisas, ele vai passar por muitos níveis que Deus vai revelando e ele vai vivenciando e vai reconhecendo Deus nos seus caminhos e não vai querer mais viver da outra maneira, porque o seu coração vai ser um coração santificado por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então tem que haver a reverência. Então aqueles que desobedecem e não se submetem, estão em apostasia. E apostasia leva a um coração corrupto. Um coração corrupto é um coração rebelde. Um coração corrupto é um coração insubmisso. Um coração corrupto é um coração altivo. A altivez que contende com a palavra de Deus. Aquele que realmente é filho, está escrito, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso, apto para ensinar, sofredor, para dar lugar aos outros, para que o Espírito Santo os convença também do pecado. Mas aquele que contende, briga, busca os seus interesses e tudo mais, amado, então ele está em apostasia, extrema corrupção do caráter. Nós temos visto isso, amado. Eu vou levar-vos um bocadinho lá em 1 de Timóteos, capítulo 4. Você tem a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4 fala de apostasia nos últimos tempos. Apostasia é naufrágio na fé. Naufragou, não tem fé. Perdeu a fé no Criador. E pode ser crente, porque já está acostumado, vai à igreja, já faz disso uma rotina, torna-se religioso, faz porque está habituado, não faz para obedecer, para salvar a sua alma, porque já está habituado, é um ritmo de vida, é cotidiano, então vai à igreja, serve a Deus, pode até ser o pregador, pode até ser o apóstolo, já conheceu, já viu, mas por causa da insubmissão à autoridade de Jesus Cristo e num período contínuo e consistente, endureceu o coração e não ouvia mais ninguém, nem ouve o Espírito Santo. Ele então está em apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. E isso aplica-se quer para as eminências no corpo de Cristo, isto aplica-se nas eminências no mundo. O chefe de Estado não ouve a ninguém. Quando decide fazer guerra ao outro homólogo, não houve amnistia, não houve ninguém, não há paz. Ele quer fazer guerra, quer matar todos e que quer. Não houve. Isto é apostasia, extrema corrupção do caráter. Os anjos estão a dizer aleluia. Na família, aquele que ocupa um lugar de eminência na família, que é o marido, se ele apostatou-se da fé, ou não conhece a Deus, ou nunca se converteu, pode estar na igreja, amado, no corpo de Cristo. Há muitos que estão ali e não se converteram. Não se converteram. Apóstola Ana, como é que é isso possível? Amados, Jesus Cristo estava com todos os seus discípulos, os 12. O Judas nunca se converteu. Era um interesseiro, ele amava Jesus à sua maneira, mas roubava. E tinha um coração de torpe ganância, cobiçoso de torpe ganância.
O Pedro era altivo e porfiava muito, desafiava às vezes a autoridade, mas amava Jesus Cristo, amava o seu Senhor. E os outros tinham lá as suas falhas. E Jesus Cristo, a uma altura, ele disse até ao Pedro: Pedro, olha que Satanás pediu-me para vos tirar andar. Mas eu orei por vocês, orei ao Pai. Mas quando tu te converteres, testemunharás de mim. Isso prova que eles estavam com Jesus Cristo, mas não estavam convertidos. Ainda não tinham nascido do Espírito Santo, não tinham nascido da água e do Espírito. Foram batizados na água, mas não tinham verdadeiramente ressuscitado. A natureza ainda estava pecaminosa, ainda havia a velha natureza neles. E quando é que eles se converteram, amados? O Pedro se converteu quando a profecia de Jesus Cristo para ele. Quando o galo cantar, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quando isso se cumpriu, quando Jesus Cristo foi preso e levado ao Sinédrio e ele negou a Jesus, então ele se arrependeu genuinamente e viu que Jesus Cristo era realmente Filho de Deus. E a todo tempo, ele foi o primeiro a quem o Espírito Santo revelou que Jesus Cristo é Cristo, o Pedro. Mas era muito usado por Satanás. Tanto mais que numa altura em que Jesus Cristo disse, olha, eu creio que era para Galileia, e ele então disse, mestre, por que tu tens que ir para o lugar onde te perseguem? Não vá. E Jesus Cristo, com olhos da mente e os olhos espirituais do entendimento aberto, tem visões, Deus dá a visão, viu que não era o Pedro quem falou, mas Satanás, que usou-se da boca dele para proibir Jesus Cristo de cumprir uma ordem do Pai. Então, isto para dizer o quê? No corpo de Cristo, há milhões. Milhões seguem Jesus. Provam seu amor à sua maneira. Mas milhões ainda estão nas trevas. Não nasceram genuinamente da água e do Espírito Santo. João 3, leia. Jesus Cristo disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá Deus. Só quando nós nascemos da água e do Espírito genuinamente é que produzimos frutos do Espírito Santo e acumulamos tesouros no céu. Mas isso tem um processo. Tem um processo que é um processo de santificação progressiva, mas que exige dedicação, determinação, temor ao santo nome do Senhor, reverência ao Espírito Santo, para que nós então sejamos batizados no Espírito Santo. Quando nós genuinamente somos batizados no Espírito Santo, amados, tem que haver mudança do pensamento, do sentimento. O que isso se vê nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, especialmente no nosso agir, amados. Porque nós às vezes dizemos uma coisa e fazemos outra. Nós estamos zangados e dizemos, eu não vou ajudar. Mas quando chega o momento, ajudamos. Então é nas ações que provam que aquilo que vai no nosso coração. E é nisso que Deus vê. Por isso é que a fé sem obra é morta. Nós podemos falar, aí eu vou fazer. Mas se nós não cumprimos isso, e com amor o cumprimos, então a fé não é comprovada. O amor de Jesus não está em nós. Então, amados, a apostasia está aqui, você leu, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos se apostatam da fé por falta de interpretação da Bíblia. Ali, não. Ela está feliz. Por falta da interpretação da Bíblia. Muitos não nascem da água e do Espírito porque estão numa congregação em que o líder é corrupto, se apostatou da fé. O líder, quando é corrupto, amado, ele entra logo em apostasia.
A apostasia entra por várias formas, mas a apostasia entra num coração corrupto. Normalmente Deus não vai levantar um apóstolo que ele não perdoou, que ele não treinou, que ele não capacitou, que ele não provou e nem aprovou. Mas há uma particularidade no treino que Jesus Cristo nos dá. E muitos apóstolos começam a operar antes do tempo e começam a ambicionar coisas altas antes do tempo, porque é tudo um processo e é preciso esperar o momento certo para colher frutos do Espírito. Ele revela-nos, amado, ele nos guia, ele nos diz, mas isso é a tendência que todos nós temos. Eu também operei fora do momento. Quando não era, eu desisti. Quando o Senhor revestiu-me do Espírito, eu fui arrebatada no Espírito para profetizar às nações. Eu não aguentei e desisti. Depois, acredito que foi depois de 8 ou 10 dias, eu desisti. Porque eu não aguentava a pressão. Eu dizia, se calhar também já não é para continuar. Mas era para continuar. Deus queria fazer algo, eu não sabia. Então eu operei fora da vontade de Deus. Todos nós cometemos erro. Deus não está à espera que nós sejamos craques. Ele conhece nossas fraquezas, nossas limitações. E Ele nos perdoa, Ele é longânimo. Ele é paciente. Ele espera para que nós voltemos a entrar na vontade dele. É como o Tonton. O Tonton, quando às vezes entramos numa rua, ele disse para nós virarmos à direita e nós enganamos, viramos à esquerda, ele vai rebobinar para nós voltarmos ao lugar onde ele tinha dito. Assim é Deus. Assim Deus faz conosco. Ele nos dá a oportunidade. Ele é um Deus, ele é bom. Nosso Deus é bom, Ele não é bom. Ele é muito bom. Ele não é igual a nós, amados. Ele é Ele, o único. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amado, consagra a tua vida a Ele. Consagra, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é único, não há igual, ninguém é igual a Ele. Nós podemos procurar em todo lado, nem aquela pessoa que nós mais amamos. Não há, amado. Não há, porque nós somos imperfeitos. Não há porque nós temos pecado. Não há porque hoje estamos bem, amanhã estamos mal dispostos. Mas Ele está sempre bem disposto. Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é fiel, Ele é carinhoso, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Amados, no ser humano há tudo isso? Não, não há. Não há. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos, todos nunca. Já apalpamos, todos nunca. Já giramos, todos nunca. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém, amado, é só Ele. E assim, amado, no corpo de Cristo, eu agora vou especificar, amados. Eu quero que você entenda. Se você é um dos que desistiu de ir à igreja por causa do líder ou por causa dos irmãos, amados, eu peço para que você se reconsidere e vá. Se é aquilo que você tem perto de si e que você sabe que é a igreja de Cristo,
mas tem esses comportamentos, então eu te esclareço, é apostasia. É apostasia, extrema corrupção nos últimos tempos, mas Deus está no controle. Ele está a trabalhar para resgatar aqueles que o amam. Ele está a juntar no celeiro. Se vai lá ler a parábola da semente, Mateus 13, para que você entenda. Eu já expliquei várias vezes a parábola da semente. Jesus Cristo me disse, Ana Isabel, eu estou a juntar no celeiro. Então, no celeiro são aqueles que o amam, são aqueles que realmente querem ver santidade na casa de Deus, são aqueles que querem ver obediência e submissão, reverência ao Espírito Santo, são aqueles que querem ver caridade, querem ver verdadeiro amor, mas que não veem por causa da corrupção do caráter do líder deste ministério ou dos irmãos. Porque a apostasia, amado, não entra apenas pelo líder, entra também pelas ovelhas, as ovelhas que não se convertem. Não se convertem a Jesus Cristo. Recebem a palavra, mas não mudam do pensamento nem de sentimento. Continuam igual. Estão no corpo de Cristo, estão na igreja, servem, estudam a Bíblia, mas não praticam na íntegra. Então o caráter se corrompe. O inimigo brinca com estes servos porque não se sujeitam a Deus. Obedecem a Deus, mas não se sujeitam. Convertem-se no sentido, receberam a palavra, mas não nascem da água, genuinamente da água e do Espírito. Então acabam por ficar apostáticos. Apostasia, perdem a fé. Ao longo da caminhada vão perdendo a fé. E a todo tempo o líder desta igreja continua fervoroso, continua obediente, continua sujeito a Deus. E quando esse líder que prega a verdade, é porque ele está a sujeitar a Deus, pregam a verdade consistente, amado. Aquele que prega a verdade consistente e em todo lugar. Ele dá testemunho daquilo que ele prega, porque ele vivencia. Então são esses que as ovelhas vão falar mal, criticam. Por quê? Porque não se converteram. Mas quando é o líder que se apostatou da fé, então ali há o risco de todas as ovelhas também apostatarem-se da fé. Por quê? Porque é o rei da autoridade. A tendência que o ser humano tem é imitar o outro ser humano. Mas, amados, eu te digo, no Ministério Apostólico Coragem Shine, não me imitem, amados. Imitem a palavra, imitem a Jesus Cristo. Porque eu sou o canal para Jesus Cristo. Eu sou a videira agora. Eu sou o corpo de Cristo. Você, se vier, você é o membro. Você vai agarrar ao corpo, mas é para que o corpo leve você à cabeça, que é Jesus Cristo. Então, é muito importante que você entenda que você não tem que imitar o líder. Mas a palavra que ele prega, se é espírito e vida, essa sim. Tens que ser imitador de Jesus Cristo, que é o cabeça e que é a palavra. Então aqui você já vê que é apostasia. Agora a corrupção, vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Está aqui a corrupção do caráter, por falta de obediência e submissão à palavra. Então entra o espírito de corrupção, corrompe o caráter. Não se molda, o caráter não molda a vontade de Deus. Então é muito importante que você entenda esses princípios para se ajustar a eles. Para se ajustar a eles. É muito importante. Então ali, amados, eu vou te explicar. Jesus Cristo disse que todos os meus discípulos têm que operar no espírito de amor em todas as circunstâncias. Então agora vamos ver qual foi o novo mandamento que Jesus Cristo deixou. Em João capítulo 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, então amai-vos também uns aos outros. Amados, se essa palavra está aí de encontro à tua necessidade, partilha com alguém agora.
para que ela também entre nesta live e ouça. Entre e ouça. Isto é o amor, e ao mesmo tempo você está a evangelizar. Todos nós temos essa chamada. Nós podemos não ter este dom de evangelizar, mas, amados, a partir do momento que você está atento, você está a ouvir esta palavra e ela está a ir de encontro às tuas necessidades, faça um autoexame e traga à memória a pessoas que você tem nos teus contatos e é necessário que ela também ouça esta mensagem de Deus, para que então ela mude ou ela vença em alguma área. Missionária Marlene, se você puder enviar os convites para as pessoas dali do nosso contato, faça isso também, para que eu então me concentre aqui na ministração, para não sair fora do espírito. Amém, amados? A Marlene pode fazer isso. Eu depois instruo, mas é tanta coisa, amado. Se você está perto de nós, venha servir a Deus, venha participar neste último combate. É o último, amado, é o último combate da fé e do amor, porque a trombeta, a qualquer momento, coisa que nosso olho não viu, não subiu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo disse: como um ladrão da noite ele virá. Nós não sabemos quando nem como, mas uma coisa eu tenho certeza: ele nos surpreende. Jesus Cristo, ele nos surpreende, ele não nos avisa, tanto mais que nem mesmo o dia em que ele virá, nem ele sabe, é só o Pai quem sabe. Então nós seremos surpreendidos, mas é muito importante que você não seja surpreendido na santificação. É o momento de começar a preparar para que não seja surpreendido. Quando ele aparecer, você está pronto. Então partilhe aqui esta mensagem. Vocês são muita gente, e os nomes são, eu acredito que nem todos têm o nome certo. A missionária vai aqui cumprimentando e vai então dando as boas-vindas a todos. Amém? Um bem-aja, amados. Então, nisto, vamos, para não sair fora, nisto, nós vimos que o Adão pecou. E naquilo que eu estava a explicar, se você tem estado fora do aprisco do Senhor por causa dos comportamentos, quer do líder ou quer das pessoas, quer dos irmãos, volte. Volte, porque o Senhor Jesus já está a trabalhar a favor das suas igrejas. Ele está a trabalhar aficadamente, ele não se deixa escarnecer. Foi o sangue dele que foi derramado, foi a carne dele que foi moída, foi as mãos que foram cravadas, a coroa do espinho que cravou na sua cabeça, na sua testa. Foi ele quem passou por humilhação, e tudo que ele passou, e Deus, o Pai Todo-Poderoso, não se deixa escarnecer. Isso não vai ficar sem retaliação, vai haver vingança de Deus no final. Então, amados, todos aqueles que ouvirem e obedecerem, esses terão um galardão. E aqueles que não ouvirem, não obedecerem, então também terão um galardão. Cada obreiro será digno do seu salário. Aquilo que nós semeamos, no tempo certo vamos colher. É impossível aquele que semear o bem colher o mal. É impossível aquele que semear o mal colher o bem. Mas Deus não se deixa escarnecer. Ele é um Deus organizado, ele é um Deus do bem, e ele sabe como também lidar com o mal. Então, as igrejas que se apostataram da fé, muitas, de uma forma geral, é por causa da lei de prosperidade financeira. É por causa de aplicação da lei de prosperidade financeira. Por isso é que Jesus Cristo ministrou a mim para ministrar o corpo de Cristo, porque a primeira coisa que ele falou pela minha boca para as igrejas é a heresia de lei de prosperidade financeira. Se os líderes não sabem que sem a santificação ninguém verá Deus. Jesus Cristo não veio pregar a lei de prosperidade financeira. Ele veio pregar
a lei de prosperidade que salva a alma. E não é o dinheiro que nos salva, mas sim a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus vem pela obediência e sujeição, que vai moldar o nosso caráter, que vai arrancar o acã da nossa vontade e vai permitir que a vontade de Deus entre e então nos salve. As igrejas que pregam lei de prosperidade financeira e implementam a visão do ministério por este método estão em contenção de desobediência, ou seja, não obedecem. Estão em contenção ao rio de autoridade de Jesus Cristo, porque são corpo, Jesus Cristo é cabeça, e aqueles que estão em eminência são corpo. Então o rio de autoridade sai de Jesus para aquele que está em iminência. Então o Jesus Cristo, ele nos dá um determinado nível da unção, da autoridade para nós governarmos e vencermos e pastorearmos as ovelhas, libertar, curar e por aí fora e abençoar. Então este rio de autoridade automaticamente ficou corrompido com uma visão que Jesus Cristo não implementou, não ungiu aos discípulos para ir e pregar. Ele disse que para pregar o evangelho, ele não disse para pregar lei de prosperidade financeira. É aqui, então, as igrejas que pregam lei de prosperidade financeira e implementam a visão do ministério por este método estão em contenção de obediência ao rio de autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça de todas as suas igrejas, porque isto não é evangelho, é extorsão. É extorsão. E quando este dinheiro não é usado para as despesas desta congregação, nem para as obras de caridade dentro destas instituições e nem fora dessas instituições, então é o espírito de extorsão. Colhem as finanças, colhem dízimos, colhem ofertas e vão para negócios ilícitos. Podem fazer um bocadinho de caridade ali e ali para que o governo veja ali e ali, mas o resto é para o bolso, é para proveito próprio. Tem 5, 6, 7 casas, amados. Eu oro para que o Senhor me livre e me guarde. Mas eu, falando por mim própria, eu me pergunto, por que eu quero 2 casas? Eu, neste momento, amados, eu nem durmo no quarto. Estou sempre com os meus filhos e para ficar só, é só um sofazinho que quase nem dá para lá dormir. Aquele que é verdadeiro apóstolo sabe daquilo que eu estou a falar. Não dá para dormir deitado, amados. Se dá para deitar, é o refrigério do Senhor, que o Senhor dá para nós descansarmos, esticar um bocadinho a perna para desinchar. Mas a maior parte do tempo é dormir sentado e ficar inchado. Para aqueles que fazem retenção de líquido. Então, é para que você veja, isso é orar e vigiar. Então, não dá tempo, amado, para usufruir de bens materiais. Não dá tempo, amado. Você só tem um bocadinho de tempo. O tempo que te restar é para descansar, para voltar à carga. Porque há muito o que fazer. Há muito o que estudar. Há muito o que ter comunhão com Deus. Há muito demônio para botar para correr. Não dá para usufruir de bens materiais. Então, por que é preciso 5, 6 casas, 7, 8 carros na garagem? Estes são tesouros guardados. Tesouros guardados não produzem frutos. É água parada. Apodrece. São riquezas da terra. Não produzem frutos no céu. Então, o Senhor então ministrou que a obediência e submissão à palavra é reverenciar a soberania e santidade divina do Criador, e todos os líderes que assim o fazem, então é porque entenderam o Espírito que foi derramado no Atos 2:42. Vamos lá, amados. Esse Espírito que foi derramado é o Espírito pelo qual as igrejas têm que operar nos dias, até os dias de hoje.
Nós não podemos sair desse espírito. Nós não podemos implementar outra doutrina. Por isso é que Jesus Cristo veio, ele me disse: todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Aqui em Primeiras Conversões, ali em Atos 2, a partir do versículo 37, você abre a tua Bíblia e lê. É esse o espírito, porque eu quero que você reconheça e tenha discernimento dos espíritos. Você pode estar numa igreja que é apostática, amados. Enquanto estiverem a pregar o evangelho, é a igreja que você tem. Não se conforme com este mundo a ouvir só as pregações nas redes sociais. Eu estou feliz por você estar aqui, porque você está a ter discernimento. Mas você precisa de ser acompanhado, amado. Em tudo, é como no médico, nós precisamos de um médico de família que tenha registro das nossas condições, do nosso grupo sanguíneo, que já conhece aquilo que se passa conosco, e não temos que estar sempre a repetir quando muda de médico, quando vem outro, vem outro. E isso é a mesma coisa que você está a andar de igreja em igreja, ouve uma pregação aqui comigo, e depois ouve com outro, depois ouve com outro. Você está a ter muitos médicos ao mesmo tempo e esses médicos não estão a partilhar a tua necessidade. Então você tem necessidade, mas não está a ser curado, não está a ser acompanhado adequadamente. Mas quando você está numa congregação em que uma visão que o Senhor Jesus Cristo dá, ela é implementada com excelência e então ele é eficaz. Então vai haver, o líder vai levantar todos os departamentos e vai ter um departamento de novos convertidos, vai ter o departamento de convertidos e vai ter o departamento de servos. Então os novos convertidos vão ter uma alimentação doseada para que eles cresçam. E quando cresçam, para saírem do novo convertido, quando eles já cresceram a este nível, então eles passam para o grupo de convertidos, ou seja, de discípulos. E quando então os discípulos têm um nível de ministração própria, adequada, para que ele se firme e desenvolva esta fé que ele precisa para sair deste nível e passar para servo. Normalmente os novos convertidos para os discípulos nascem da água e do Espírito Santo. E quando saem deste nível, vão para o servo, eles então são batizados no fogo. Já sabem qual é a vontade de Deus, já sabem qual é o lugar do corpo de Cristo, são zelosos a servir a Deus, são fervorosos. Então, esses níveis todos têm que ser acompanhados. Mas se você está aqui hoje, está ali, então você está a comer um bocadinho de tudo e e não tem uma alimentação espiritual adequada. E lembra que lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus Cristo diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como ele mesmo nos instruiu que o reino de Deus é semelhante a agricultor, então vamos ver o processo de um agricultor quando semeia uma semente, o tempo, não é? E aquilo que o agricultor tem que fazer para que a semente, desde que ela foi semeada à terra até que ela cresça e produza fruto, o trabalho que não tem o agricultor. Então é a mesma coisa que aconteceu conosco, foi-nos semeada uma semente, ou uma semente de grão de trigo, ou uma semente de grão de mostarda. Amados, não importa, o grão de trigo é semeado a todos, mas quando nós chegamos no momento de batizar no fogo, então ali um outro tipo de semente que Jesus Cristo põe em nós, para nós então produzirmos frutos que Ele quer, para tomarmos posse do ministério. Na tomada de posse do ministério, então Ele vai pôr outra semente para que nós então produzamos fruto que Ele tem para nós. Por isso é que nós nunca sabemos se vamos ter apóstolos, se vamos ter evangelistas, se vamos ter isso ou aquilo. Nós vamos, pronto, você está a entender, não é? Então é muito importante que você congregue e busque a Deus
tenha comunhão com o Espírito Santo, peça, Senhor, me guie, Senhor, dá-me sabedoria, discernimento, onde é que tu queres que eu congregue, Senhor? Eu tenho esta igreja, eu tenho esta, são muitas, glórias a Deus, dá para escolher, mas pede direção para que o Senhor te dirija para uma em que você sabe que você vai crescer e vai produzir frutos e vai também posicionar-se como obreiro que maneja bem a palavra de Deus, para também ser um sacerdócio real, uma geração santa, o povo adquirido para também anunciar as virtudes do Senhor. Então aqui, amados, nesta é a prova de que o Espírito que foi derramado é o que tem que estar operando nas igrejas nos dias de hoje. Até os dias de hoje. Ouvindo eles, é um Atos 2, a partir do versículo 37, as primeiras conversões, os primeiros povos, as primeiras ovelhas, as primeiras pessoas que receberam Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi e derramou neles o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito da promessa e então foram falando muitas línguas e então ficaram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro então pregou, mais de 3.000 almas se converteram e se congregaram. Então, está aqui. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava o apóstolo Pedro, com muitas outras palavras, isto ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, ele, como já tem experiência, ele foi treinado e conhece as palavras de Jesus Cristo, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, este mundo vai perecer. Então, salve-se deste mundo, porque Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra. Esse mundo jaz no maligno, está tenebroso, é uma geração perversa, corrompida. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É aqui que eu queria chegar, amados. Tinham tudo em comum. Não havia distinção, não havia discriminação. Não havia desigualdade. Não havia desigualdade. Todos os que criam, todos que congregaram, creram na palavra, receberam o poder do Espírito Santo, e todos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Você está prestando atenção? Eu creio. Desde que eu me converti, até hoje não me esqueço, na igreja do Pai Pires, que eu vi acerca do Atos 2:42, eu tive a certeza que é assim que as igrejas têm que viver. E foi nesta altura que Deus me levantou para começar a pregar, a exortar a igreja, mesmo lá na igreja do Pai Pires, a igreja Maná do Pai Pires, mas eu não sabia que Deus estava a fazer isso comigo, mas eles que ouviam, eles é que me disseram depois, mas eu só falava e não me percebia que o Senhor estava a profetizar pela minha boca, porque é isso que eu criei, é o amor de Jesus, está aqui, e perseverando unânimos,
todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Em nome de Jesus, Pai Santo, todos aqueles que estão aqui, Senhor, eu peço o seu Santo Espírito, convença do pecado, convença da tristeza, Senhor, por causa da corrupção que entrou às igrejas. Convença, Senhor, de tudo aquilo, da velha natureza, para que se arrependam agora, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus sobre todos os que estão aqui a ouvir, todos os ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, unge agora com o teu ósculo santo, Senhor, todos os olhos, Senhor, abra, Senhor, arranca a máscara, arranca a cegueira espiritual, no coração arranca o espírito de ignorância, toda altivez que se levanta contra a palavra de Deus, contra o plano de salvação de Deus, em nome de Jesus, seja aniquilado agora, pelo poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu clamo sangue de Jesus. Caia sobre todo o povo agora, sobre mim, sobre os meus filhos, caia sobre toda a atmosfera espiritual no lugar celestial, onde eles estão, nas suas casas, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, cancela toda a seta inflamada maligna, todo o jugo do inferno, todo o jugo da opressão, no nome de Jesus, toda a seta inflamada maligna, dá laços de passarinheiros, setas, Senhor, dardos inflamados do maligno, toda a invocação de demônios, culto a demônios, eu cancelo agora mesmo, pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, flua, Senhor, opera, Senhor, no teu poder, do teu querer, do teu efetuar, e cada um de nós manifesta o teu trono aqui agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amados, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Havia alegria no meio do povo, porque o espírito do amor estava a fluir, é o espírito que foi derramado. Jesus Cristo, quando os discípulos pecaram, ele disse, então está em Lucas capítulo 9, versículo 51 a 56, vocês leiam, não sabeis vós de que espírito sois? Então você vai ver lá na Gálatas capítulo 4, versículo 6, de que espírito é o nosso Jesus e de que espírito ele derramou sobre as igrejas em Atos 1. E eles receberam Atos 2. E aí esse espírito, amado, que eles saíram do templo e foram por todo mundo, obedeceram à voz do mestre. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê for batizado é salvo, todo aquele que não crê é condenado. Estes sinais vos seguirão. Em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão mão sobre os enfermos e os curarão. Se comer alguma coisa ou beber alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Amados, até os dias de hoje, esse espírito, se você crer, obedecer e sujeitar, ele se cumpre e você verá a glória de Deus. E não está acontecendo em muitas igrejas, por quê? Por causa da insubmissão, por causa da desobediência e insubmissão, por causa da corrupção, da apostasia. Está aqui. E louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Já não precisava evangelizar, amado, porque o Senhor foi acrescentando pessoas à igreja, porque dentro da congregação dos santos havia amor. Dentro da congregação dos santos, os direitos humanos, os direitos inalienáveis de Deus para os seres humanos, que veio por Jesus Cristo, granjeado na cruz do Calvário pelo poder do seu sangue derramado, estavam a ser promovidos na congregação dos santos. Os direitos humanos, amados, vêm de Deus, pelo Espírito do amor, no coração daquele que exercita o amor. Então, um líder que não flui nesse espírito para promover os direitos humanos dentro da sua congregação, ele não tem amor de Jesus dentro dela. O amor do Pai não está nele.
Aquele que não ama, aquele que aborrece o seu irmão. O amor do Pai não está nele. 1 de João 4, você pode ler todo o versículo, o capítulo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não tem Deus no coração. E isso foi o que Jesus Cristo me profetizou pela minha boca quando falou há dias de um dos líderes, que não é ele só. Ele falou dedo duro. Jorge Tadeu é dedo duro, cobiçoso de torpe ganância. O meu amor não está nele. O meu amor não está nele. E é isto, amado. Este espírito não está na Igreja Maná. Tem aparência. Porque o dinheiro, a riqueza, cobre muitas falhas. Mas dentro dessa congregação da Igreja Maná, há muitos pobres. Há muitos aflitos. Há muitos desempregados que têm que pedir esmola ao governo quando a congregação em que ele faz parte é podre de rico. Isso abomina o coração de Deus. Isto abomina o Senhor Jesus Cristo. Ele está abominado. Por isso é que ele outra vez me voltou a dizer, no dia 24 de 9 de 2025, ele disse: Ana, apaga a transgressão do povo da Maná. Este povo é muito corrupto. E antes deste dia, amado, Deus já me tinha dito, noutras vezes, de todas as vezes que eles têm tentado a pecar mais e mais, o Senhor me vai falando. Só que às vezes eu como fico às vezes um bocadinho triste, porque eu estou a pagar o preço deste povo, da maldição deste povo. Então eu fico triste e disse, se calhar não é Deus a ministrar. E eu dou assim um ouvido. Mas dessa vez o Senhor me agarrou de vez. O Senhor me disse, orre! Então eu tive que obedecer. Temos que obedecer a Deus, meu amado. Porque senão quem fica prejudicado somos nós. Nós é que ficamos com a nossa mão cheia de sangue e o povo se salva até. Olha Moisés. O Moisés, o Senhor disse que o Moisés é o homem mais manso e humilde da face da terra. O Senhor amava o Moisés de coração. Mas quando Moisés pecou nas águas de Meribá, o Senhor não foi de modas e penalizou. A promessa que ele tinha de entrar na terra prometida, ele já não entrou. Ele só viu de longe, já não entrou. Então é para que vocês entendam o quão abominável é aos olhos do Senhor a desobediência e insubmissão à sua palavra. Isso constitui uma blasfêmia contra seu espírito. E ele fica com o coração abominado perante nós. Ele só não nos abate na hora, amado, por causa da misericórdia dele, a promessa dele. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Então ele leva a promessa dele até onde ele quiser. Então ele aplicou a misericórdia nesses tempos, desde a Rua de Cruz. Então nós estamos nesta misericórdia. Mas no corpo de Cristo, amado, muitos têm sido ceifados antes de cumprir os seus dias aqui na terra. Muitos, amados. E eu vou vos dizer como. Vamos lá aqui. Nós já lemos aqui. Este é o Espírito que foi derramado no corpo de Cristo. Para que nós, corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, assim operemos no Espírito do amor. É esse o Espírito que foi derramado. A Atos 2, de 42 em diante, provou que é assim que nós devemos andar. E o Senhor Jesus, ele trouxe o reavivamento para que eu pregasse às igrejas,
falando bem dentro de mim, amados. Eu ainda estava assim a cochilar sentada no altar. Dormia no altar, a orar. E quando já não aguentava, sentava-me numa cadeira. Ia dormir assim acordar, a dormitar. Não se dorme, está-se no espírito. E ele falou bem por mim. Todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. E eu então acordo. Disse, o Senhor está a falar. Eu tomei nota. E eu fiz uma pregação com isso. Mas o Senhor quando nos fala, Ele não diz tudo na hora. Ele vai dizendo conforme nossa obediência. Lá está. É conforme a obediência, amado. É conforme a obediência. E a incredulidade vem por desobediência. A incredulidade é o quê? É falta de fé. Porque não crê. Então não obedecemos. E o Senhor outra vez me disse, Ana Isabel, o meu coração está abominado. Esse povo é tão incrédulo, com tanta incredulidade. Eu estou abominado com a incredulidade das minhas igrejas. Eu quero revelar mais. Eu quero abençoar mais as minhas igrejas. Mas eu não consigo. Quem é que está a bloquear a bênção, amado? Sou eu e você. Sou eu e você por causa dos nossos pecados. Por causa da nossa insubmissão à autoridade dele. E assim nós perdemos. O mundo poderia estar, amado, o corpo de Cristo poderia estar cheio da glória de Deus. Os chefes de Estado poderiam ter mais confiança, mais fé nos líderes. E eles não iam aos bruxos para serem ricos. Quem é detentor de toda a riqueza, amado? É Deus. É Ele quem criou o céu, a terra, debaixo da terra e tudo que nele é. É Ele quem nos criou. O que é que Ele não tem, amado? Ele é o Senhor do ouro, da prata, de tudo quanto é joias e pedras preciosas. As ruas são de ouro e esmeralda, de tudo quanto é pérolas que você possa imaginar. Porque ficaria Ele tudo com isso. Se não partilhar conosco quando nos fez Ele herdeiro dele e co-herdeiro do seu filho. Porque daria a Ele o seu filho para nos provar o seu amor, para nós continuarmos pobres. 1 Coríntios, que creio eu, o capítulo 9, versículo 8, coisa assim, você vai lá. Jesus Cristo, Ele era rico, Ele estava com o Pai, é filho do Deus vivo, todo soberano, Ele era rico. Ele fez-se pobre, ou seja, vindo ao mundo como um servo. Ele não veio como filho, ele veio como servo, obediente e em sujeição. Para que pela sua pobreza, ao ser servo, sendo ele rico, mas pobre, eu e você fôssemos ricos. Ele nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Espiritualmente, nós somos idôneos e participantes das heranças dos santos. Então, o que é que nós temos que fazer, amado? É só obedecer e sujeitar ao nosso Criador, crer no seu Filho e tomar posse dessas bênçãos. É tão simples como isso, amado. Não há ciência. Não há ciência nisso. É simples, straightforward. E o que é que custa? Os seus pensamentos não são pesados. Nós é que complicamos tudo. Nós é que pomos nome em tudo. Nós é que pomos label em tudo. Nós é que somos esquisitos ali. Eu sou assim. Por isso complicamos. Descomplica, amado. Descomplica. Está aqui. Ele apaga as minhas transgressões. A transgressão do povo da Maná. Este povo é muito corrupto. Estou desgostado desse povo. A minha alma abomina este povo. Apaga as suas transgressões. Eu ouvi, tomei nota. E continuo a fazer o trabalho que o Senhor me mandou. O Senhor me disse, Ana Isabel, agora. A corrupção está a acontecer neste preciso momento. Levanta-te e ora. Agora. E eu tive que largar tudo e ir, amado. Para orar para esse povo da Maná. Estavam todos corruptos. Deus está a dizer quase todos que há alguns que não se corromperam. Por isso, você lê a igreja de Sardes. E assim como está a igreja Maná, está muitas igrejas.
E a corrupção entra porque a insubmissão e a desobediência. E dá lugar a tudo isso. E nisto, esse espírito estava na igreja naquele momento. Olha qual é o espírito que usou-se de Ananias e Safira para corromper o rei da autoridade dos apóstolos naquele tempo. Vai lá um bocadinho à frente, amados. Atos 5. Satanás, saia, tira, prende, expulso, dobra o teu joelho. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui em Atos 5, todos, aqui em Atos 2, 42 em diante, nós vimos que todos aqueles que tinham propriedades vendiam e traziam o dinheiro aos apóstolos e distribuíam para todos aqueles para ver a igualdade, para que tudo que eles tinham em comum. Então, aqui no 4, Atos 4, a partir do versículo 32, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Estão a ver, amado? No corpo de Cristo, naquela altura, quando derramou o Espírito Santo, o Espírito do amor de Deus que clama a Papai, está aqui escrito, no versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Estão a ver, amado? Vocês estão a ouvir? Você passa a mensagem. Você passa a mensagem. Não tire o pé da casa do Senhor, porque o Senhor vai trazer avivamento. As coisas vão mudar. Esse Espírito tem que operar no corpo de Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo. Ou tem Jesus ou não tem Jesus. Ou tem amor ou não tem amor. Ou tem a verdade ou tem hipocrisia. Está aqui. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que trazido é filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, já viu? O diabo a meter o dedo no espírito do amor, no rio da autoridade, que saiu de Jesus para todos os seus discípulos, e eles estavam a operar nesse espírito do amor. O inimigo, com torpe e ganância, entrou. Olha, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, uma mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Já viu? É Satanás, torpe, ganância, cobiça. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito e retivesses parte do preço da herdade. Ou seja, ele e a mulher maquinaram vender e ficar com uma parte. Acredito que eles devem ter dito: a propriedade é nossa, como é que nós vamos dividir igual por igual com todo esse povo? Não, vamos reter uma parte porque é nossa e vamos levar outra parte ao apóstolo. Naquele momento que eles fizeram isso, eles esqueceram que eles estavam selados pelo Espírito de Deus que clama a Papai, que eles receberam e confessaram como Senhor e Salvador. Estava lá, estava a ver. E esse mesmo Espírito que foi derramado, ele nos convence do pecado e da justiça de Deus, mas ele também nos revela, nos ensina, nos guia, nos ilumina. E é esse Espírito que revelou ao apóstolo Pedro do negócio ilícito que Ananias e Safira, marido e esposa, fizeram.
que era contrário ao Espírito que foi derramado no corpo de Cristo. União, inclusão, diversidade, direitos humanos, igualdade no corpo de Cristo. Não pode haver uns pobres e outros ricos. Todos em harmonia, para que haja paz, alegria e gozo. E glorificado seja o nome do Senhor. Mas o espírito satânico operou Ananias e Safira para poder interferir no rio da autoridade e contaminar esse rio da autoridade com o espírito de cobiça e torpe ganância. E o que é que isso fez? E ele disse, o apóstolo Pedro disse no versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Os líderes da congregação que assim agem, recebendo as ofertas, os dízimos, as ofertas, retendo esse dinheiro para eles, estão a enganar as pessoas. As pessoas estão a enganar o Espírito que os levantou como apóstolos, como pastores, como bispos. O Espírito não está a ver. Deus que instituiu tudo que está na terra não está a ver. Ele se deixa escarnecer. Olha o que vai acontecer agora. O apóstolo Pedro era ousado. Ele exercia a autoridade do crente. E olha o que ele diz. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Por quê? Porque ele falou com autoridade, com unção e com amor de Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus operou na hora. Deus operou na hora. Ele não morreu só espiritualmente. Ele morreu fisicamente. Morreu. Mas no corpo de Cristo, o que é que o Senhor está a fazer agora? Estão a morrer espiritualmente. Deus está a matar. Deus matou Jorge Tadeu. Muitos outros já estão mortos. Por que eu sei? Porque é o ministério que o Senhor me levantou para exortar. Desde 2020. E não obedeceram. Não se sujeitaram. Então chegou uma altura. Deus disse, matou. E quando chegou esse dia, eu tenho esse dia reservado, amado. Deus me mostrou. O dia da morte espiritual do Jorge Tadeu. Mostrou-me e falou-me. Então, amados, muitos no corpo de Cristo estão a aspirar assim como Ananias e Safira. Deus está a levar. Para não criar mais escândalo no corpo de Cristo e para dar oportunidade aos outros de crescerem. Mas quando é apostasia no corpo de Cristo coletivo, Deus traz um plano. E quando é o líder, quando a apostasia entra pelo líder da congregação, então a apostasia no líder mata toda a ovelha. Por correr a autoridade contaminou. É aquilo que Ananias e Safira tentou fazer, mas Deus revelou ao apóstolo Pedro. Ele não se deixou enganar. Ele ouviu a voz do Espírito Santo e interceptou logo esse espírito de operar no corpo de Cristo. E Deus então confirmou com sinais, prodígios e maravilhas. E eliminou Ananias. E quando a esposa chegou, daí depois a esposa chegou, também foi eliminada. Está aqui. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. E então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. A Safira também caiu morta.
Morreu espiritualmente e carnalmente. Acabou-se. E entrando o jovem, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Tem havido isso, amado. Mas as pessoas não se estão a perceber e até se estão a escarnecer e dizer: ela andava no pecado, quando o pecado é mesmo do líder. Muitos, amado, no corpo de Cristo estão a morrer, muitos, por causa do pecado da apostasia do líder. Muitos dão muitas coisas, dão tudo que têm. O líder não aprecia. O líder não dinamiza para promover os direitos humanos na congregação. A pessoa fica entristecida, abominada, fica angustiada, revolta-se contra o líder, acaba por pecar contra o Espírito Santo, porque quer nós queremos, quer não, o líder está em autoridade. Isto é, em submissão à autoridade. Quando nós levantamos contra o líder, amados, não importa se ele está errado ou certo. Nós temos somente que orar para que Deus lide com ele. Mas se nós formos rebelar contra ele, nós não estamos a rebelar contra ele. Estamos a rebelar contra a autoridade de Deus nele. E muitos têm inspirado por causa do líder ao cometer o pecado de blasfêmia. Muitos ficam enfermos. Muitos saem ofendidos, magoados, mortos espiritualmente. Não conseguem se congregar mais por causa da apostasia e corrupção. Se você não entende o que está a acontecer, você se afastou, eu digo, não se afaste. Volte. O importante é que você tenha o diagnóstico daquilo que está a acontecer. Muitos não têm conhecimento do que é apostasia e corrupção. Mas eu estou a explicar. Está aqui. É isto. E a maior parte da apostasia que entra é a cobiça. De torpe ganância. Não vê a quem. Só vê a ele. Não segue os princípios. Não obedece. Não se sujeita aos princípios de Deus. E também não ouve a ninguém. No corpo de Cristo, Deus levanta sempre profetas para falar. Quando o líder deixou de ouvir, Deus levanta profeta para lhe falar. Se ele não é dos líderes que ouve e vai falar com Deus para pedir a confirmação, Deus só tem mesmo aqui eliminar. E nisso, amado, Deus me falou aqui isto. Se as igrejas protegessem mais as famílias no corpo de Cristo, implementando esta doutrina, haveria mais salvações, haveria mais retenções, haveria mais nascimento da água e do Espírito Santo, haveria mais batismos no fogo e haveria mais progresso do Evangelho nas nações. Haveria mais integridade, haveria mais paz na terra, haveria mais amor, mais harmonia, mais dignidade para todos que exercitam o amor de Deus. E é isso que eu almejo, amado. Eu oro para que você que esteja aqui a me ouvir também almeje isso. Porque Deus é poderoso para cumprir-se no corpo de Cristo. Você se posicione. Ao invés de você criticar, apontar o dedo, ore. Mesmo que você não saiba orar, não faz mal. Ele vê as intenções do pensamento e do coração. Ore. E você verá a glória de Deus na sua vida. E no corpo de Cristo, amado, nós podemos, onde há pobres, onde há pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, pessoas que não tiveram oportunidades, amado. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Quando Ele nos leva a congregar, nós achamos uma porta
para nos levar a pastos verdejantes. Então, o corpo de Cristo é pasto verdejante, que todos unidos nós podemos ser uma bênção uns para os outros. Por isso é que ele diz: congregai-vos, para que nós sejamos uma bênção uns para os outros. E nesta bênção, se você está a dar dízimos, ofertas, e esta igreja, ela já tem todas as necessidades supridas, já está muito bem construída, tem conforto, tem tudo. Amados, para onde é que vai o dinheiro? Tem que ir para a caridade, amados. E a caridade começa dentro, não é por fora. Muitos líderes saem, vão abençoar pessoas lá fora, quando dentro da sua casa, do corpo de Cristo, nas suas ovelhas, do seu pasto, estão com fome, estão desempregadas, estão enfermas, não têm, querem às vezes ter uma fonte de rendimento, ter um negócio, mas não há um plano de resgate para poder fazer um empréstimo sem juros, em que a pessoa, e depois não só, quando se empresta, há que também haver um plano educacional para ajudar, ensinar esse povo a administrar o negócio e as finanças. E quando o negócio der certo, tem que ser um plano de acompanhamento contínuo. Então a pessoa começa a pagar, a devolver este dinheiro para ajudar o outro. Mas ao invés disso, o líder pega no dinheiro e faz ele um negócio para si, para a sua família. Amados, isso é corrupção. É o dinheiro do povo, é para ir para o povo. Está escrito, o apóstolo Paulo diz: aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Não quer dizer, os líderes têm direito de ser sustentados com o dinheiro do evangelho, mas não têm o direito de viver no luxo, enquanto dentro da congregação está a sofrer, estão aflitos. Isto é corrupção, é ganância, é cobiça de torpe ganância, e é isso que o Senhor está abominado com o Jorge Tadeu, com a igreja Maná. Ele está abominado na congregação dos santos, em todo o mundo, que há muitas igrejas. Em África, os povos passam fome, mas correm para dar o dízimo, porque conhecem que Deus é bom. Correm para dar suas ofertas, porque têm uma relação com Deus, porque Deus é bom. Então eu oro para que você entenda, amado. Volte para o Senhor, porque o Senhor está a trabalhar. Ele não se deixa escarnecer, são as suas ovelhas que dão com amor para Ele. Tal como aquela viúva atirou aquela única moeda que ela tinha, acreditando na providência, no amor, no poder, na misericórdia de Deus. Assim as pessoas dão. Mas o povo, de uma forma geral, tornou-se corrupto, porque agora semeiam para colher aquele amor que está aqui, nessa segunda, aqui em Atos 2:42, não existe. Mas tem que existir, porque é o Espírito que foi derramado. E por esse Espírito que foi derramado, e esse Espírito que me conduz, eu exorto-te, vá. Não tira o teu pé da congregação dos santos, por causa da corrupção dos líderes. Deus está a sondar o teu coração. Deus está a esquadrinhar os teus rins. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer até te usar para que você faça a diferença. Há sempre alguém que faça a diferença, amado. No meio de ovelhas negras, há sempre ovelhas mansas. As ovelhas mansas são aquelas que ouvem a voz do seu pastor. E é essas que são ovelhas mansas, que ouvem a voz do seu pastor, que Jesus pega para poder curar as ovelhas negras do seu pasto. Ó Pai querido, em nome de Jesus eu oro para que o povo entenda esta mensagem.
e se arrependa de ter desviado do caminho do Senhor por causa do pecado do líder ou do seu irmão. Tu diz na tua palavra, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, nem o que está dentro da congregação está bem, nem o que saiu está bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu te exorto hoje, arrependa-se. Arrependa-se e torne-se para o Senhor, para que Ele se torne para si. Não vale. Aí eu não preciso mais, eu oro em casa. Não vale. Você está a cumprir apenas o primeiro mandamento. Você precisa cumprir os dois. E aquele que não ama o seu irmão, não conhece a Deus. E se você não volta, é porque você não perdoa. Não tem um coração disposto a obedecer à palavra que Deus diz. Todos os meus discípulos têm que operar no espírito de amor em todas as circunstâncias. João capítulo 13, versículo 34 a 35. Se você quer ser parecido com o Filho de Deus, quer dar testemunho do verdadeiro Filho, você tem que produzir frutos do Espírito Santo. Então, os frutos do Espírito Santo perdoa. Se você não perdoar os pecados do teu irmão, Deus também não te perdoa a ti os teus pecados. Então, é tempo de mudança. É tempo de arrependimento. Mateus 3. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Em relação à apostasia, amados, há muito que falar. Há muito que falar e vou continuando a falar acerca da apostasia. É para isso que eu fui levantada a fazer. A pregar sobre a apostasia, a corrupção do caráter. Por causa da desobediência e insubmissão à palavra de Deus, à vontade de Deus. E isso impede a verdadeira conversão. Então eu louvo e agradeço, Senhor. Seu Santo Espírito, convença cada um de nós, como Tu me convences, me revelas, me ajudas nas minhas fraquezas, minhas limitações, Senhor. Eu oro para que Tu faças o mesmo com que todos que estão aqui presentes, não sei quem eles são, por detrás dessa câmara, só Tu conheces quem é quem. Tu conheces tudo e todos. Opera, Seu Santo Espírito, toca em cada um deles, convença o Senhor e ensina o Senhor. Liberta da corrupção do caráter. Liberta, Senhor, da cegueira, do erro, do engano. Todo o espírito de cobiça extrema, a corrupção do caráter, Senhor, liberta. Isso são amarras invisíveis mais reais. Isso são portões de inferno que estão a prevalecer contra todos aqueles que ouvem a palavra, mas não sujeitam, não obedecem, não sujeitam. Senhor, dá o espírito de arrependimento, Senhor, para que eles genuinamente se arrependam dos seus pecados, para que eles, Senhor, tornem-se para Ti, porque está escrito na Tua palavra, aquele que não se arrepende e produz fruto do Espírito Santo, produz fruto para a justiça de Deus, eis que o machado está posto à raiz da árvore para cortar. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua misericórdia, continua a nos dar a oportunidade, Senhor, não cefa ninguém no corpo de Cristo. Tenha misericórdia, Senhor, apenas dá, Senhor, a um coração disposto a obedecer para dar lugar ao arrependimento em nome de Jesus. Senhor, Santo Espírito, limpa, Senhor, de toda imundícia, todo pecado, lava, purifica, Senhor, no coração, mente e alma. Senhor, contende com o Teu povo, és só Tu, poderoso, a única pessoa que pode fazer isso, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra vá e ela faça isso, ela lava, ressuscita dos mortos, vivifique, Senhor, regenere, santifica para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Eu clamo sangue poderoso de Jesus e eu oro, Senhor, para que todos que ouviram possam levar essa mensagem além, para que todos os outros possam também ouvir, se arrepender e mudar de atitude, de sentimento, do pensamento e glorificar o nome do Senhor para a sua própria glória. Dele veio e para Ele vai, em nome de Jesus. Amém. Um bem-aja, amados, um bem-aja. Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã não, até logo. Deus abençoe.